Olá, eu sou Marcelo Guarnieri e hoje eu vim falar sobre o Lifetime Value, também conhecido como LTV. Essa sigla ela define um índice que é muito importante, um fator que é muito importante no cálculo para você saber quanto investir para conseguir um cliente. Vamos dizer que para você seja um médico, por exemplo, numa simulação, você seja um médico e você está fazendo campanhas de marketing no Instagram para captar clientes que apliquem Botox. E na minha suposição, você está gastando, vamos supor, você quer saber quanto você estaria disposto a pagar, quanto compensa pagar para conseguir trazer um cliente de Botox. E vamos fazer uma conta, então. O cliente de Botox, contando que sei lá, ele custe a aplicação R$2.000 e você tem um lucro de R$1.000, para a conta ficar fácil, e ele faça uma reaplicação, um retorno a cada 10 meses, um ano, você pode considerar que esse cliente ele volta a cada ano e tem R$1.000 de lucro, mais ou menos, por cada venda, se você não vender outros serviços para ele. O Lifetime Value é calculado em cima da quantidade de vezes que ele pode comprar de você, é uma estimativa, durante quanto tempo ele pode comprar de você e quanto ele vai gastar com a sua empresa. Então, em geral, é calculado o Lifetime Value usando a taxa de abandono, que é mais ou menos desses clientes que contratam o seu serviço, quantos deixam de utilizar o seu serviço, o ticket médio, que é o valor que o cliente gasta mais ou menos com a sua empresa, e o CAC, que é o custo de aquisição do cliente, que é quanto você gastou mais ou menos para trazer cada um. Então, vamos supor que você faça uma campanha de marketing no Instagram e gaste lá R$2.000 e consiga, com esses R$2.000, independente da quantidade que você tiver de retorno, de leads, de propensos clientes, você consegue fechar 4 clientes com R$2.000. Então, cada cliente custou R$500 para você. E se cada cliente dá um lucro de R$1.000 por aplicação, você teve R$500 de lucro final, lucro líquido. Então, o custo de aquisição do cliente foi R$500 e o lifetime value dele é quanto tempo esse cara vai continuar gastando com você. Se você considerar aí clientes com 35 anos de idade, por exemplo, e que vai continuar aplicando Botox, pelo menos, sem ser outros procedimentos, por mais 10 anos, o lifetime value de um cliente desse é de R$10.000 menos R$500 no primeiro ano, que é o que você vai pagar o CAC, o custo de aquisição pelo cliente. Então é muito importante entender isso, até para você fazer operações. Eu gosto de ver o lado bom disso. Eu gosto de sugerir para os meus clientes que vejam o cliente como algo interessante, que usar o LTV a favor da sua empresa. Um outro exemplo disso, todo mundo deve ter experimentado ou visto as vendas que aquele site de tickets fazia, que era o Peixe Urbano. O Peixe Urbano, ele vendia um valor para um restaurante, para você ir num restaurante japonês, sei lá, que custa R$100, você comprava o ticket para poder conhecer o restaurante por R$40, por exemplo. Essa era a jogada do Peixe Urbano. E os R$40, o restaurante ainda pagava, sei lá, 20%, que seriam R$8, para o Peixe Urbano, de comissão. Ou às vezes até, sei lá, 50%, eu não sei qual era a margem deles. Mas para o restaurante parecia um péssimo negócio. E aí alguns restaurantes, na época eu morava em São Paulo, alguns restaurantes vendiam e eles tratavam o cliente de forma diferente. Eles tratavam o cliente que chegava com o ticket, com o cupom do Peixe Urbano de forma
eles discriminavam esse cara. E o problema é que quando você faz isso, você não está entendendo o motivo pelo qual fez a promoção do peixe urbano. Os restaurantes, muito restaurante quebrou com isso. Por quê? Eu chegava lá, num restaurante que eu ainda não conhecia, mas que tinha um valor legal, e eu já tinha ouvido falar, ou então mesmo sem ouvir falar, mas por estar barato, eu comprava o ticket e ia lá. Quando chegava, que eu mostrava o cupom, o garçom já mandava ou para alguma mesa específica, e aí eles sabiam que todas aquelas mesas eram do peixe urbano, ou ele já avisava o rodízio, ou sei lá, a forma como eles iam atender, que era um cliente do peixe urbano. E aí a comida vinha meia boca, a comida vinha de qualquer jeito e nunca mais eu voltava no restaurante. Isso é para o restaurante que não entendeu como é que faz a coisa. O restaurante que visualizava o motivo da promoção do peixe urbano, que o peixe urbano também tem uma parcela de responsabilidade nisso, que ele não ensinava para os restaurantes que eles tinham que focar no lifetime value. Eu lembro que na época alguns clientes que tinham restaurantes caros em São Paulo, pizzarias caríssimas em São Paulo, eles entraram nisso, consultaram a minha empresa para saber se eles deveriam entrar, como eles deveriam fazer, e eles eram muito confusos a respeito disso. Até empresários muito experientes não estavam por dentro do porquê participar do peixe urbano. E o porquê é o seguinte: você está pagando você está fazendo um custo de aquisição para trazer o cara para conhecer o seu serviço. Então, se você faz com que ele conheça o seu serviço, o seu produto e goste, se encante por isso, ele volta sem cupom depois. Mas para fazer isso, o seu serviço tem que ser impecável. Então, se você como dermatologista estiver fazendo a aplicação do Botox, pagando os R$500, que você pode achar caro R$500 por cada cliente que você conseguir, e atender bem, ele vai fazer o quê? Ele vai indicar para familiares e amigos e ele vai voltar no período de renovação, que é porque Botox, o exemplo que eu dei, é de aplicação recorrente, né? É um serviço recorrente. E se a gente considerar de 35 a 45 anos, pelo menos, que uma pessoa iria fazer as aplicações, você tem aí 10 aplicações por pessoa, mais ou menos. Então, é preciso considerar esse tipo de coisa. E o que você pode fazer para aumentar o seu LTV, né? Você pode ter bom atendimento, uma política de fidelidade de cliente, né? Que é uma política interna mesmo, uma forma de agradar o seu cliente, de encantar o seu cliente. Você pode ter, eu anotei aqui algumas coisinhas, você pode investir em marketing de conteúdo para informar melhor o seu cliente, para se relacionar melhor com o seu cliente. Você pode investir na fidelização, em sistemas de fidelização, que pode ser só um processo interno. Você não precisa dar nada para ele, você não, né? É um estudo a respeito de como fidelizar o seu cliente, como atendê-lo melhor, entender as necessidades dele. Às vezes, um café faz toda a diferença. Às vezes, uma ligação da sua secretária antes de fazer o procedimento ou depois, para saber se foi tudo bem, um esclarecimento, um cartão descrevendo o que ele precisa fazer, o pós, né, aplicação, já é suficiente para ele se sentir bem acolhido. E por último, que eu anotei aqui, que é implementar um sistema de sucesso do cliente. Esse tipo de coisa faz com que ele traga outros clientes para você, porque ele se sentiu bem atendido e tudo mais. Eu gosto de dar exemplos de algumas empresas que eu consumo os produtos ou serviços deles, e eu costumo falar sobre as empresas que essas eu compro com certeza novamente. E eu acho que uma unanimidade para todos que já experimentaram esse restaurante, por exemplo, é que o Outback é um restaurante sensacional. O atendimento é bom, a comida é boa, a bebida é boa, e você volta mesmo não parecendo que é um preço justo. Eu acho o preço justo, mas parece um preço caro. As pessoas, quando falam do Outback, falam é um restaurante caro, mas ele não está caro. Se ele tivesse caro, ele não tinha fila na entrada. Eu acho que essa é a única falha do Outback.
Ele poderia aumentar um pouquinho o preço para diminuir a fila e você está sempre com a casa cheia lá, tudo, mas só não tem fila. Ele iria selecionar um pouquinho mais, e esse é um conceito que eu posso falar em outro momento. Se você tiver curiosidade a respeito desse conceito, você pode deixar aqui um comentário e eu conforme tiver os pedidos, eu faço um vídeo só sobre esse conceito. Agora, me conta aqui nos comentários se você já conhecia esse termo LTV, Lifetime Value, se você já aplica isso na sua empresa, no seu negócio, de que forma você aplica. Me diz aí, vamos bater um papo. Acho que isso pode abrir a cabeça de algumas pessoas, de alguns empreendedores inclusive, para que não entendam que assim é só ganhar o tempo todo. E quando a gente investe em marketing principalmente, tem muita gente que paga com dó, sabe? E eu não penso isso. Eu tenho clientes que gastam 40 mil, 50 mil, 200 mil reais por mês com publicidade, e aí outros clientes que gastam menos ou não gastam nada falam: nossa, mas o cara gasta 200 mil reais por mês. Pô, se ele está gastando 200 mil é porque está entrando. Quanto será que empresas grandes como o próprio Outback, por exemplo, Coca-Cola, sei lá, qualquer empresa imensa aí que todo mundo conheça, quanto será que eles gastam de marketing? Quanto será que eles gastam de publicidade? São coisas diferentes, né? Mas será que compensa? Eu deixo no ar, porque a resposta é óbvia, né? Mas tem gente que ainda tem dúvidas a respeito disso. Eu acho que o Lifetime Value vem para esclarecer muito essa parada, para que fique mais fácil entender que o seu cliente pode custar algum dinheiro. Você compra o seu cliente. Não é só conseguir clientes novos do nada, né? Isso não existe. Cliente só por indicação. Eu mesmo, Marcelo, na minha empresa, nesta empresa e nas outras 3 que eu já tive antes e vendi, eu achei em algum momento que viver de indicação de clientes era suficiente, e raramente gastei com publicidade ou com marketing, até que eu finalmente abri a cabeça para isso e com informação acabei experimentando, botando o pé na água, devagarinho entendendo como a coisa funcionava, e hoje eu não visualizo nenhuma empresa sem esse tipo de investimento, sem esse tipo de conhecimento a respeito do negócio. É isso aí. Deixe seu comentário, me diz o que você acha, o que você tem de inteligência a respeito disso. Se você tiver dúvida, me escreve aí também, que a gente pode conversar, bater um papo a respeito. De repente eu posso te ajudar de alguma forma. É isso. Valeu, bora pra cima?